Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. A partir do final do mês de agosto último, o presidente do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central norte-americano, sinalizou o que ele chamou de afrouxamento quantitativo da política monetária dos Estados Unidos. Com essa decisão, haverá um aumento da circulação do dólar, com efeito em cascata em todo o mundo, acirrando uma espécie de guerra cambial envolvendo todos os países ricos e emergentes. A ideia fixa do governo norte-americano é aumentar a liquidez interna da sua própria moeda para, com isso, evitar uma deflação, segurar taxas de juros no futuro e estimular a recuperação do país. Isso tende a acentuar a queda do dólar frente a outras moedas, facilitando as exportações dos Estados Unidos e garantindo maiores níveis de emprego e de renda para aquele país. No resto do mundo, ocorre o oposto. As moedas locais se valorizam, estimulam-se importações, desestimulam-se as exportações, apontando para a queda nos níveis de renda e de emprego. Para destrinchar melhor o quebra-cabeças cambial, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o professor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu queria começar exatamente com essa questão do Fed. Quer dizer, esse afrouxamento quantitativo, na verdade, não por emissão, mas o governo está comprando, o governo norte-americano está comprando títulos, com isso joga mais dólares no mercado para tentar evitar uma deflação, garantir taxas de juros baixas como são hoje no futuro e, com isso, estimular a economia americana, o crescimento da economia americana. Está de fato havendo isso? Como é que o senhor analisa esse quadro? Bom, essa política americana não é uma política recente, né? Eles definiram uma mudança muito grande na política econômica, na política monetária, na política de colocação de títulos, né? Porque você usa a política monetária, um dos instrumentos principais é você comprar título e vender títulos. Joga os títulos do governo na rua, retira o dinheiro. Compra os títulos de volta, põe o dinheiro. Então isso aí foi acionado já a partir da crise de 2008. E a economia americana, como ela não vem reagindo, por quê? Porque ela está com a demanda enfraquecida, né? Você teve perdas muito grandes de patrimônios das famílias. Além da perda de emprego, com a crise, você teve o quê? Uma perda de patrimônio. Essa perda de patrimônio pela desvalorização de imóveis, inicialmente das bolsas, empobreceu as pessoas. E você reduz o consumo em função disso. Então a economia americana, no meio de uma crise, ela sofreu também esse efeito e não teve saída, porque não conseguia reativar pela demanda interna, não conseguia reativar pelas exportações, porque a Europa ela está parada já desde o início dos anos 90, por causa dos problemas do euro. Preparada para o euro e depois com o euro. Então ela não tem solução. E a China, na defensiva, e com uma mudança que ela fez estrutural nas exportações, ela passou a ser uma grande exportadora, inclusive para os Estados Unidos e com empresas americanas produzindo na China. Então os Estados Unidos não encontram espaço. O que acontece? Continuam com a crise interna, com dificuldades de reativar. O que eles estão fazendo agora é repetindo o que fizeram, inclusive no ano 2009, é comprando títulos do Tesouro que estão na rua, recolhendo títulos e jogando dinheiro para aumentar a liquidez. Isso não acredito que tenha impacto no mundo, coisas assim, como vem sendo alegado até pelo governo brasileiro. Porque, veja bem, a moeda americana está se desvalorizando? Está. Ora, está voltando aos níveis que esteve em quase todo o ano de 2009, no ano de 2008. A única coisa é que no início desse ano, a moeda americana começou a se valorizar. Isso que foi errado. Agora ela está retomando a um nível, 1,40 por euro, coisas desse tipo. A gente verifica que está voltando aos níveis normais que estiveram em 2008 e 2009. Então, não tende a haver problemas assim catastróficos. O que pode haver é que a economia americana consiga se reequilibrar melhor e isso tem um impacto positivo na economia mundial até. E não um impacto catastrófico. Se isso der certo, se esse movimento de liquidez der certo, no final, na ponta, acaba beneficiando todo mundo pela reativação da economia americana? Acaba, mas não é fácil não, você sabe. Por que não é fácil? É porque, como a economia europeia ela está, digamos, imobilizada pela política de moeda única, pela introdução do euro. Primeiro, você preparou quase 10 anos para introduzir o euro. Depois introduzir o euro. O que é? Você estabelece uma amarra em cima da economia.
Nada pode funcionar porque é pecado, é coisa desse tipo como estão fazendo agora. Então a Europa está perdida, está parada há tanto tempo e já faz 20 anos que está assim. A economia americana, sem a Europa e sem o Japão, ela não consegue conviver, ela não tem parceiros. A China, quando surge o quê? Com uma grande importadora de matérias-primas, jogando as economias da África e da América Latina, inclusive o Brasil, lá para cima, né? O presidente da Bolívia pensando que agora a Bolívia está indo bem por causa de mim. Não, não está indo. Está indo bem por causa dos chineses. O presidente do Peru também, de outros presidentes também. Então, veja bem, quando ela puxou as economias emergentes. E com isso ela... Fornecedores de matérias-primas. De matérias-primas e mudou a sua estrutura produtiva e passou a exportar produtos industrializados para o mundo todo a preços competitivos. Aquele negócio de só brinquedo, boneca, acabou na economia chinesa. Então, o que acontece? A economia americana já vinha, antes da crise de 2008, já vinha numa crise porque ela não conseguia avançar. Mesmo porque, quando ela agrega trabalhadores, família de imigrantes, né? Países com população estacionária têm que abrir para imigrantes. Elas tratam imigrantes como marginais, como a Europa faz. Não agregam ao mercado. Segrega em certas regiões, são subindivíduos, né? Num submundo, não são consumidores. Então a economia americana fica numa situação realmente crítica, assim, que não sei como vai sair. A Europa não vai sair enquanto tiver o euro, porque eles não conseguem nem respirar. Guerra cambial. O ministro Manteiga diz, ele acha que existe hoje no mundo uma espécie de guerra cambial. Primeiro, por um lado, os Estados Unidos aumentando a liquidez, do outro lado, a China artificialmente controlando a sua moeda e tal. O senhor acha que como ele defende, que existe uma necessidade de um grande acordo entre os países em relação ao câmbio para trazer paz aos mercados? Olha, o grande acordo que nós tivemos, 2 grandes acordos, foi o de Bretton Woods em 44, que começou a funcionar em 47, em que você tinha um sistema de taxas de câmbio fixas. Ou seja, eu não posso ficar mexendo na minha moeda para o meu produto ser mais barato no exterior e produto estrangeiro ser mais caro. Então, essa foi a concordata que se fez, né? Taxas fixas. Só que tinha inteligência, e isso aí a gente tem que reconhecer, o que é? Se você tiver com a sua moeda realinhada em determinado momento, não faça como o Brasil, que acaba com a sua indústria. Corrija a sua moeda no sistema de Bretton Woods, que acabou no início dos anos 70. Quando acabou, a Europa, sabiamente, fez um sistema para ela, o sistema monetário europeu. Inicialmente era um sistema... E aquela serpente europeia? A serpente europeia foi a primeira experiência, e depois institucionalizaram no sistema monetário europeu. O que é? As moedas estão amarradas umas às outras, com uma pequena variação, como no esquema de Bretton Woods, do Fundo Monetário de 47, você pode dar uma pequena variação. O que é? Não há guerra cambial. Então, tudo muito bem. A economia americana ficava... A moeda americana ficava meio solta, tal, pós-73. O Brasil sempre teve a moeda também assim, administrada. O que acontece hoje é o seguinte, é ruim para os Estados Unidos, por quê? Porque ele acha que a China tem uma mão de obra muito barata e devia ter uma moeda diferente, entendeu? A moeda valorizada para compensar a mão de obra muito barata. O senhor não acredita num grande acordo nessa área? Não há possibilidade de acordo. Nem todos do G20 e tal. Não, porque o grande problema é o seguinte, os Estados Unidos querem, essa a essência, que a China valorize a sua moeda. Para valorizar a sua moeda, os produtos americanos ficam mais baratos, dá os produtos chineses mais caros no mundo. Se os produtos chineses ficam mais caros no mundo, eles não ficam tomando o mercado de todo mundo, inclusive do Brasil, e os americanos encontram espaço dentro do mercado chinês e no resto do mundo para ativar via exportações da sua economia. A Alemanha precisa de exportações. Mesmo com a Europa parada, ela precisa de exportações para ficar com taxa de crescimento de 1,5%, 2%. Precisa que a moeda chinesa seja valorizada para que os alemães tenham maior poder competitivo lá e os alemães recuperem um pouco do que vem perdendo no mercado para a China. Então, na essência de só isso, não vai haver um grande acordo. A China pode até concordar, mas a China tem o seu problema interno. Veja bem, valorizar a moeda chinesa significa que eu vou perder competitividade, vou vender menos, vai empregar menos pessoas. Vou empregar menos pessoas, eu tenho uma pressão de milhões de pessoas que têm que vir da zona rural para as cidades. Então ela tem um problema particular. Se ela conseguir, por exemplo, ativar a economia, como vinha tentando, construindo imóveis, apartamentos e tudo mais, só que esse modelo é um modelo que exige concentração crescente da renda. E entra em choque com o modelo chinês. O modelo chinês volta à China
de Chiang Kai-shek, de concentração. Né? Então, é um problema difícil da China equacionar. E essa dificuldade, se os americanos tivessem a maior compreensão disso, talvez eles fizessem uma análise mais global da questão. Mas como os americanos devem estar pouco interessados em que você tenha um equilíbrio socioeconômico dentro da China, eles ficam nisso aí. E eles precisam, os americanos, realmente, de mais mercados. Mas você não tem mercado. Esse que é, o mundo é desse tamanho. Então, não tem, por exemplo, o que a China está fazendo com commodities, com minérios, puxando do mundo todo matérias-primas e jogando os preços lá em cima. Ora, o mundo não tem como atender isso, e os preços vão lá em cima mesmo, entendeu? Então o problema, agora, esse é o problema do mundo, o problema do Brasil é um problema particular. Independentemente do que tenha havido com o dólar, subindo ou descendo tudo mais, anos a fio, o que acontece? Nós estamos com uma política de valorização artificial da nossa moeda. A gente fala assim, a nossa moeda está forte porque o Brasil é isso aqui. Nada disso. Nós estamos pagando 10,75 de juros, na média são 12,5 que você paga. O mundo está pagando em torno de 1,5, coisa assim. Mesmo se você considerar a inflação de 5,5%, não, é o juro real mais alto do mundo. Não, mas não existe inflação, sabe por quê? Quando você segura o dólar, não existe inflação. Eu entro, por exemplo, se está 1,70, eu entro com o dólar 1,70, saio 1,70. E se eu entro por 1,75, saio por 1,65? Eu ganho juros e ganho a valorização cambial ainda mais. Isso aqui virou um maná. Tanto é que eu tenho, minha preocupação qual é? É que o pré-sal é uma benção de Deus. Mas essa especulação financeira faz com que os estrangeiros tenham hoje perto de 400 bilhões de dólares no mercado acionário, em valores. Eles trouxeram o quê? Só no ano de 2008 que eles trouxeram em torno de 30 bilhões de dólares aqui. Porque ele entra e sai. Leva 10 bilhões de dólares por ano de ganhos com esse capital financeiro, que é o capital especulativo. E você pega, eles estão com quase 400 bilhões de dólares em ações. O dinheiro eles levaram embora, entendeu? Essa valorização artificial, o que faz? Com que grande parte das nossas empresas não sejam mais nossas. Com essa questão da Bolsa, entendeu? Eu digo o seguinte, o pré-sal vai embora se eu tiver que dar cobertura cambial para isso. Eu não tenho mais um pré-sal nessa altura. Então, por que eu estou mantendo isso? Porque o Banco Central, ele gosta de se autovalorizar dizendo que está segurando a inflação. E fica segurando a inflação artificialmente através do quê? Do dólar barato. O dólar barato. Ora, dólar barato significa o quê? Menos automóveis exportando, mais automóveis importando. Menos emprego na indústria. Graças a Deus, a China está comprando muito minério, está comprando muita soja. E nós devemos rezar para eles continuar comprando assim. Só que 35% das nossas vendas para a China são de soja. 35% de minério de ferro. Depois você tem papel, né? Coisa para celular, para produção de papel, e petróleo. Chega a 80%. Ou seja, eu tenho que rezar para a China todo dia continuar assim, né? Senão nós vamos para o buraco. Conclusão. Um soluço lá? A taxa de câmbio não pode ser assim. A taxa de câmbio tem que ser neutra. Ela não pode determinar se o meu produto vai ser mais barato ou mais caro, né? A taxa de câmbio tem que ser neutra. Professor, antes da gente continuar especulando aí sobre a questão do Brasil, esmiuçando a questão brasileira, eu queria voltar um pouquinho para a questão mundial. Nos últimos 5 meses, a gente pode ver os dados, o real se valorizou 7,6% frente ao dólar norte-americano. O peso chileno, 11,5%. O euro, 12,8%. E a libra esterlina, 10,12%. E o iene japonês, 14%. O que é que explica toda essa valorização? Quer dizer, não é só o Brasil, o senhor fala o Brasil é uma questão artificial e tal, porque muita commodities e essa coisa toda. Quer dizer, está havendo uma onda no mundo de valorização das moedas nacionais frente ao dólar norte-americano. O que é que explica isso? Não, veja bem, os sistemas cambiais, eles são o seguinte, eu geralmente acompanho a moeda. Então, por exemplo, a libra esterlina, ela tem que ficar mais ou menos acompanhando o euro. Porque o comércio maior dela é com o euro ali dentro. Então, eu tenho que... Se o dólar está se desvalorizando frente ao euro, a libra tem que se desvalorizar também. Ou melhor, se a moeda americana está se desvalorizando frente ao euro, a libra tem que acompanhar o mesmo movimento.
essa é a tendência. Agora, como cada país acompanha cada moeda, você fala assim, mas eles acompanham religiosamente? Eu falo, não. Depende da questão de contas correntes. Se você começa a ter um desequilíbrio com o mundo, eu fujo daquela paridade. Então você vê, por exemplo, a moeda do Chile. A moeda do Chile ela é favorecida pelos preços de cobre, né, especialmente, né? Então, com isso, você tende a ter uma posição em contas correntes melhores, mesmo porque ela tem mecanismo de defesa contra o capital especulativo. Tem até quarentena. O Ien, por exemplo, é uma moeda que a tendência é eles se ligarem mais ao dólar americano. Mas o Ien é muito difícil da gente apreciar, porque o Japão está numa crise, está numa economia parada há muito tempo, entendeu? Parada há muito tempo. Então você não sabe como é que é o Ien. Você não tem mais possibilidade, digamos, de administrar a economia japonesa ou a taxa de câmbio japonesa nessa altura. Uhum. Agora, no mundo de, digamos, 150 países, você tem meia dúzia em que você tem no sentido da moeda brasileira. Mas, realmente... Quer dizer, então existe a gente pode dizer que tem uma onda geral de queda do dólar e de também consequente valorização das moedas nacionais. Mas é uma queda recente. Não faz o equilíbrio das exportações e importações? As coisas não se igualam? Não, todas as moedas estão se valorizando? A tendência seria essa, mas veja bem, se você mexe só com contas correntes, ou seja, vendo muita mercadoria, entra muito dólar aqui. Quando entra muito dólar, o dólar reduz de preço e com isso eu perco a competitividade e vendo menos. Você equilibra se você fosse imaginar assim. Mas o problema todo é que quando você põe fluxo de capitais e capitais especulativos, entra, pagando esses juros, por exemplo, que o Brasil paga, entra uma onda de dólar no Brasil e joga o preço para baixo. Se nós não tivéssemos esse movimento de capital especulativo e tivéssemos, por exemplo, empréstimos bancários, como tínhamos até os anos 70, 80, por um lado, investimento direto por outro, que eram fábricas, esse mundo não existe. Hoje, desde que você fez, que os países em desenvolvimento entraram endividados nos anos 80, falidos, e de repente veio o Fundo Monetário Internacional e falou assim, agora acabou a brincadeira, vocês têm que se ajustar. O que aconteceu? Você retirou os países devedores do mercado mundial de capitais. Os bancos ficaram numa situação desesperada, porque, afinal de contas, eles financiavam os países devedores. E era em torno de 300 bilhões de dólares que eles colocavam a cada ano de contratos novos, assim. E recebiam em torno de 50 bilhões de dólares de juros. De repente, você falou assim, vocês têm que se equilibrar para não quebrar os bancos. Aí os bancos ficaram numa situação difícil e você fez o seguinte, se no Euromoedas eu não tenho mais clientes, nós temos que agora fundir todos os mercados. E veio a desregulamentação financeira. Então, com a desregulamentação financeira, o que você fez? Virou uma selva. O capital financeiro passou a dominar tudo. Então, esse mundo é um mundo diferente do capital financeiro. O que os países fizeram? Foram utilizando instrumentos de defesa contra o efeito danoso disso aí, que um deles é a valorização cambial. O Brasil não fez. Por quê? Porque a política dos anos 90 foi quase toda de valorização cambial também, para segurar a inflação. Atualmente é a mesma questão que nós estamos usando. Então, o problema, capitais especulativos, é uma coisa que você tem que se isolar dele. Mas o Brasil não se isolou e fez essas reservas, uma montanha de reservas. No próximo bloco, nós vamos verificar a questão das reservas cambiais em todo o mundo. Aguarde.